Bom dia, irmãos. Geralmente eu coloco aqui embaixo, mas tem bastante gente, então já está perto, então vou ficar por aqui mesmo. Sei que os irmãos vão conseguir me enxergar, né? Então, queridos, ontem fomos agraciados pelo Senhor com uma palavra tão preciosa sobre o crescimento, sobre maturidade, e a gente quer dar continuidade àquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Essa palavra sobre maturidade é algo que, pessoalmente, tem me tocado há muitos anos já. Nos últimos anos, é algo que vai, assim, tem aquecido mais o meu coração. E, mais recentemente, assim, com meus filhos, no discipulado com eles, no ensinamento deles, tenho batido muito nessa tecla de maturidade espiritual, e principalmente os dois mais velhos, porque a gente começa a ver os filhos desenvolvendo, crescendo em estatura, em sabedoria, mas a gente sabe que isso é central na vida de um regenerado, como foi falado ontem aqui, esse crescimento espiritual. Então, o assunto lá, os que estão aqui vão ouvir de novo, que já ouviram em casa muitas vezes, ou os irmãos que estavam lá em Gravataí, a gente repartiu isso há umas semanas atrás, vão ter a oportunidade de ouvir de novo, mas esse é um tema para a vida, até o dia que nós vamos olhar para ele face a face. Mas nosso contexto aqui de um trabalho mais específico com jovens, já há muitos anos a gente trabalhando com jovens, a gente sempre tem uma preocupação em prepará-los e ajudá-los no que diz respeito à questão do casamento, né, do sagrado matrimônio. E então, já no nosso contexto como igreja local, temos falado muito sobre as maturidades, né, que elas são importantes na nossa vida como um todo, né? Seja a maturidade física, né, uma criança não pode casar, né, não tem condições físicas, né, para poder casar, mas ele vai crescendo, fica grandão, né, às vezes lá com 13, 14 anos já está no tamanho gigante, mas talvez fisicamente ele já está maduro, mas não está maduro muitas vezes emocionalmente. Ele ainda é um adolescente, numa fase, uma transição da infância para uma fase adulta. Então, existe algumas... Já não é como criança, até quando a gente está reunido com os adolescentes, principalmente 12 a 14, que a gente tem esse trabalho de 12 a 14, 15 a 17, que é um trabalho que está dividido nos retiros que a gente tem ao longo do ano. E quando chega a 12 a 14, a gente fala isso para eles. E eu espero que seja animador o que a gente diz, vocês não são mais crianças. E que, na verdade, não são mais crianças, mas também não são aqueles adultos experientes. Então, a gente vai construindo, ajudando eles a entender que eles já saíram dessa fase. Então, essa maturidade emocional ela é super importante para constituir uma família, para entrar, não que a gente vai entrar num casamento 100% maduro emocionalmente. Mas existe um nível que precisamos atingir. Da mesma forma também, e nos nossos materiais de ensino, tem sobre a maturidade financeira. Eu lembro que há alguns anos, né, Zé, nós trabalhando com questão de ensino, de fundamentação, a gente sugeriu tirar essa palavra maturidade financeira e botar uma expressão mais adequada, condições mínimas para o sustento. Porque parece até que maturidade financeira é tipo assim, Elon Musk, alguma coisa assim. Aí não vai casar mesmo, né? Eu mesmo ainda estaria buscando essa maturidade para casar até hoje. Mas condições mínimas. Mas o entendimento das condições mínimas, ela está dentro de uma maturidade também, de um trabalho, daquilo que foi construído, né? E a gente fala também na maturidade espiritual. Porém, a gente percebe uma coisa, que cada uma dessas maturidades, para um casamento, formar uma família, né? Tanto maturidade física, emocional ou financeira, né? Elas dependem dessa base, de uma maturidade espiritual. E o que o Senhor quer que nesses dias aqui a gente coloque isso como alvo no nosso coração, esse crescimento, né?
de nós buscarmos alcançar esse alvo, de andar num crescimento. Ontem nós ouvimos, foi muito claro, isso é contínuo na vida daquele que é regenerado, que tem a vida com Deus. E a gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai conhecendo mais o Senhor, né? Mas, quando nós temos alguém que está numa fase de adolescência, chega à juventude, assim, e entra na fase adulta, a gente até pode olhar assim que a última fase de amadurecimento de uma pessoa é a velhice. E depois vem a morte, não é verdade? A gente fica velhinho. Claro que se a gente for num cemitério agora, a gente vai ver gente que nem nasceu ainda. Alguns com 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas vamos ver gente com 104 anos, 103 anos. Eu mesmo já conheci alguns centenários. Tive o privilégio, é muito interessante. Conheci há anos atrás, então conheci pessoas do outro século. É muito legal isso, né? Mas, chegou a 104 anos, então atingiu o alvo da maturidade. Só no que diz respeito à questão de sermos maduros, o alvo é muito claro. E foi dito ontem, e nós vamos falar várias vezes nesses dias. O alvo é nós sermos semelhantes a Jesus. E esse é o convite de Deus para uma jornada de crescimento e de amadurecimento. Amém? Bom, queridos, eu queria começar falando algo que ontem também foi falado. Então, um pouquinho sobre o desejo de Deus de ter filhos maduros espiritualmente, né? A primeira consideração aqui é falar de algo que é primordial, é falar um pouquinho sobre a paternidade de Deus e de que Ele gosta de ter filhos, faz parte do propósito eterno de Deus, faz parte dessa obra espiritual que foi feito na nossa vida e que ela é contínua, um desejo tremendo, no qual quando nós fomos adotados, incluídos na sua vida, nós nos tornamos filhos de Deus. E a primeira consideração que eu quero trazer aqui, de uma maneira muito simples para vocês, é que Deus, o Criador de todas as coisas, que criou o universo, é Pai. Fala a pessoa que está ao seu lado, com todo respeito, diga para ela, Deus é Pai. Sabe por que nós estamos aqui hoje, reunidos nesse momento agora aqui? Estamos reunidos aqui porque Deus é Pai. Já pensou nisso? Sabe, quando a gente vai conhecendo o Senhor, conhecendo a sua palavra, a sua vontade, a gente vai percebendo que como Deus, Ele é Deus. Então, por exemplo, a gente está aqui num cercado de coisas de árvores e de coisas da natureza, e se tu observa a natureza, tu vê que cada folha tem um tom diferente, tem uma coloração. Parece que assim, de longe, do avião, é tudo verde, mas quando a gente começa a chegar pertinho de uma árvore, a gente vai perceber que há múltiplas formas, é um colorido de Deus, só num tom do verde. Por que eu estou falando isso? Porque também a gente pode conhecer a vontade de Deus do jeito que Ele é, nessa multiforme graça que Ele tem como Criador. E a gente pode olhar a mesma palavra, o mesmo versículo, aquilo que Deus está nos falando de uma maneira profética, uma palavra de conhecimento, a gente pode ver, Deus tem uma maneira de falar conosco, essa chave que foi falada, que existe só cada um tem um código para entrar, faz parte dessa maneira que Deus é. E a gente pode olhar a nossa condição de regenerado do ponto de vista da paternidade de Deus. Já pensou nisso? Então a gente sabe que a palavra nos diz, lá Paulo fala para Timóteo que é da vontade de Deus, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Vontade de Deus expressa. Essa vontade de Deus que Ele traz ali, nos alcançou. Não é verdade?
fomos salvos, e estamos cada dia conhecendo mais a verdade. E às vezes a gente pode pegar a salvação, queridos, e olhar numa outra perspectiva. Numa perspectiva que não está errado, que nós estávamos longe de Deus, porque a palavra fala que nós estávamos longe de Deus, que nós éramos inimigos de Deus, que não havia um justo sequer, não havia quem fizesse o bem, que andasse em retidão. Estava todo mundo vivendo uma desgraça, num lamaçal de pecado, né, em consequência do pecado na nossa vida, dos nossos pais. E a gente pode olhar isso tudo é verdadeiro. De fato, nós estávamos nessa condição. Mas a gente pode também olhar a obra redentora, a obra salvadora, na perspectiva da paternidade. E Deus quer que a gente olhe isso hoje, um pouquinho. A palavra fala lá, um texto conhecido, um dos textos mais conhecidos dos evangelhos, João 3,16. O que diz? Todo mundo junto, agora. Tem uma verdade interessante aqui. A gente olha essa palavra, e às vezes a gente usa para pregar o evangelho, proclamar para alguém, e a gente está olhando para aquela pessoa assim, essa pessoa é como eu, um desgraçado, como eu estava vivendo uma vida desgraçada, e ele precisa de salvação, porque senão ele vai para o inferno. É uma verdade ou não é? Vai para o inferno mesmo. Porque todo aquele que não crê já está condenado. E nós, como recebemos a graça de Deus, nós queremos falar, nós queremos proclamar. E a gente pode falar isso, mas a gente também pode olhar esse texto nessa perspectiva de pai. Porque esse pai, ele sempre foi pai. E ele deu seu único filho, o unigênito do pai, o único filho, por nós. Se crermos, nós somos salvos. Mas quando a gente olha na perspectiva de pai, a gente vai ver que nós não somos salvos apenas para ficarmos livres daquele lago de fogo. Nós somos salvos para sermos filhos de Deus. Essa é outra faceta tremenda e maravilhosa da salvação de Deus sobre a nossa vida. E que tem tudo a ver com o propósito eterno de Deus. Deus deu seu único filho para que tivesse vários filhos. E por isso nós vamos ver mais adiante que aquele que era o único filho, o unigênito do Pai, se tornou o primogênito, o primeiro filho de muitos irmãos. Pensa que nós temos um irmão mais velho. E aonde começou essa história de termos um irmão mais velho, que é o nosso Senhor, que é o nosso modelo, que nós vamos falar várias vezes aqui nesses dias, começou na paternidade de Deus. Deus é Pai. Por isso que João fala que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Se o unigênito do Pai, o Todo-Poderoso, que estava com o Pai, que criou todas as coisas, vive essa dimensão de poder que não tem como descrever, agora João está dizendo isso, inspirado pelo Espírito, que ele também deu esse poder de nós sermos chamados filhos de Deus. Sabemos que nem todos são filhos de Deus, mas é um desejo de Deus. Quando Deus quer salvar a todos e que todos cheguem a esse pleno conhecimento da verdade, se refere a uma paternidade de Deus ter filhos. Foi esse desejo de Deus, quando criou aquele nosso irmão lá atrás, o Adão, não esse Adão da chácara, mas criou ele também, mas há mais tempo que o nosso Adão, né? Adão, queridão, não sei se você está me ouvindo agora. De ter uma família, de ter filhos, alguém que tenha a imagem e a semelhança dele. E a gente fica pensando na continuidade da família, que coisa desastrosa numa família, quando se gera alguém e não se tem comunhão, não se tem relacionamento,
os pais são ausentes, ou por algum motivo, por alguma situação, essa família não consegue estar junto, se relacionando, a continuidade daquilo que, né, um pai, né, uma parte do pai e da mãe geram ali, né, mais um ser, que é um filho que faz parte dos dois, para crescer, cuidar, alimentar e começar a ter um relacionamento. E quando isso não existe por aí, é um desastre, né? Talvez nós aqui, alguns de nós, de alguma forma já vivemos essa situação, né, de lares destruídos. É muito comum e cada dia mais, o tempo vai passando, mais a gente vê essa deformidade da família, coisas terríveis. Mas também há muita graça quando o oposto acontece. Quando existe uma família com filhos, os filhos crescem, há um relacionamento saudável. Então, isso faz parte da paternidade de Deus. É lindo ver, queridos, quando chega uma criança que tem muitos bebezinhos, que eu vou usar de exemplo aqui. Bons exemplos, né? Aliás, parabéns para a Antônia, que estava debaixo daquela caixa de som. Eu falei para a Dani ali, e para o João Vitor, que foi assim que nós criamos nossos filhos. Também chegam de noite, dormem tranquilos, não tem problema nenhum. É o melhor ambiente para eles crescerem, é nesse barulho santo aqui. Vale a pena, a gente criou os nossos dessa maneira, então aí ninguém morreu, tão saudáveis. Mas é lindo ver quando chegam as crianças na nossa casa, os bebês, né? Eles são fofos, eles são encantadores, trazem alegria, trazem esperança, trazem um sentido de continuidade na nossa vida. A gente costuma dizer que quando tem um bebê no lar, não é verdade? Vitor e Clara, com a vida do Davi, há um renovo na casa. Vocês estavam lá apaixonados, daí se conheceram, casaram, e estavam vivendo os dois ali, um cuidando do outro, e daqui a pouco, pum, surge, 9 meses, surge o Davi. E aí a casa muda, tem os desafios, mas é um renovo. A casa não é mais a mesma. Por mais importante que foi aquele momento que vocês dois estavam ali, sem o Davi, hoje vocês olham assim, e assim, como deu para viver sem o Davi até então, não é verdade? Porque esse renovo é assim que Deus faz com cada um. E não é diferente da família da fé também. Nós começamos a ver os novos chegando. Glória a Deus pelos nossos novos irmãos. É um renovo para nós. A cada batismo, a gente cresce espiritualmente. Cada batismo é um momento assim especial de ver os nossos novos irmãozinhos chegando, tomando essa decisão, entrando nesse caminho agora, debaixo de um pai amoroso que cuida de nós, onde nós temos esse nosso irmão mais velho, e a gente vai se alegrando, e é motivo de grande alegria. A palavra fala que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende, e a gente participa dessa festa, a gente tem que se alegrar. Se você não se alegrar com um novo que chegou, está com algum problema. E é sério. E é sério. Porque não é normal nós não nos alegrarmos com as novas vidas que estão chegando. Não é normal também não sermos canal de Deus para que outras vidas cheguem. Né? A gente sabe ali que naquele tanque batismal ali, a gente costuma dizer assim, que ali é o lugar onde morre, né? Morre o velho homem, mas também não é só um lugar de sepultar pessoas, é também uma maternidade, onde há muitos novinhos nascendo, crescendo, porque estão vivendo agora debaixo dessa família, e é algo muito precioso. Mesma coisa na nossa casa, há tantos preparos, tantas coisas para receber um bebê, e a gente faz todo esse esforço com grande alegria. Tem que comprar aquela banheirinha, porque não dá para botar só no chuveiro, que a criança não para no chuveiro para tomar banho. Então tem que ter a banheirinha. E não basta a banheirinha, tem uns acessórios para segurar a criança na banheirinha. Se eu tivesse aquele acessório quando eu era bebê, eu não tinha batido tanta cabeça dentro da banheirinha. Tem vários. Tem vários. E prepara o quartinho, se não tem quartinho, prepara o bercinho, e assim vai indo. Aliás, esses preparos todos é o nosso amor, nossa tentativa de querer ser participante da chegada do bebê. Mas se não tiver, ele vem igual, não é verdade?
Eu me lembro quando meu primeiro filho, a gente estava lá na obstetra e ela perguntou, está tudo pronto? Eu digo, não está pronto ainda. Ela faltava, quando estava assim, como eu, barrigudinha. E aí ele disse, não está tudo pronto. Daí eu comecei a falar, tem que fazer isso não sei aonde, tem que pintar o quarto, papapá. Daí ela olhou para nós e disse, se vocês fizerem isso ou não, no dia tal ele vai vir. Então não importa muito, né? Isso é muito precioso, isso também mostra que há um empenho nosso nesse assunto de novos na fé, de filhos, novos filhos para o Senhor. No entanto, queridos, essa alegria ela não pode parar só na chegada desses novos, né, desses bebês espirituais. E eu falo aqui, tem pessoas novas convertidas, de dias, de semanas, de meses, de ano, e toda vez que me referir a esses bebês espirituais, eu vou sempre me referir com muita alegria, de saber que são meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, que Deus me deu agora, e eles fazem parte agora da minha vida. Mas Deus quer que os filhos cresçam. E cresçam para quê? Para ter uma comunhão profunda, plena com o Pai. Quando nós falamos dessa comunhão profunda, plena com o Pai, nós voltamos a um assunto que também é central, também é uma lente pela qual nós precisamos ver todas as coisas, que é o propósito eterno de Deus. Ele nos criou para a sua glória, Ele nos criou para termos comunhão com Ele. E o que o Senhor quer nos mostrar nesses dias, que para essa comunhão profunda, nós precisamos buscar esse crescimento. Nós precisamos buscar essa comunhão com Ele. Irmãos, antecipando aqui algumas coisas, eu quero dizer uma coisa, é muito bom esse momento que nós estamos aqui. A gente vê um agir de Deus aqui, em cada cântico, em cada palavra. Né? A gente percebe que Deus é presente. Há uma atmosfera espiritual muito preciosa. E estamos aqui, e não é diferente, porque não pode ser diferente. Porque quando estamos cantando, louvando, salmodiando, falando entre nós com salmos, cânticos, hinos espirituais, nós estamos engrandecendo o nome do Senhor, estamos agradecendo a Deus, coração cheio de gratidão pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sendo cheios do seu Espírito, há algo que está acontecendo aqui. Mas essa comunhão profunda com Deus, ela não pode estar limitada a esse momento. Ela não pode estar limitada a um evento, a uma coisa extraordinária. Deus quer ter uma comunhão profunda conosco de uma maneira ordinária, contínua, todos os dias, toda hora. Então, nem sempre vai ter um evento que tem aquele shekinah e tal, mas a comunhão profunda tem que ter. É para isso que nós fomos criados. Nada contra o que Deus pode fazer aqui, ainda nessa manhã, por causa da sua presença entre nós, porque nós estamos aqui por causa do Senhor Jesus. E onde 2 ou 3 estiverem reunidos por causa dEle, no nome dEle, Ele está. E onde Ele está, a cura, a libertação, a salvação. Há tantas coisas próprias da presença de Deus, mas Deus quer um pouco mais. Ele quer que isso que está acontecendo aqui, da sua presença, dessa intimidade tão profunda, onde a gente se ajoelha, a gente se entrega, a gente fala para Deus, como que nós vamos fazer isso no nosso trabalho? Lá a gente tem que fazer um determinado trabalho, daqui a pouco, lá o patrão está perguntando, cadê o cara? O cara está de joelhos lá e tal. Ele vai ser demitido, ele vai dar mau testemunho. Aconteceu um monte de coisas. Eu sei, queridos, que não é essa a expressão, eu não estou condenando a isso, mas nós vamos ver aqui que como filhos maduros, nós vamos ter uma comunhão profunda, porque vai haver um relacionamento maduro com Deus. E aí nós vamos até aproveitar melhor esses momentos tão especiais, quando estão reunidos com nossos irmãos, e o Pai é um Pai de festa. Ele gosta de festa. Lembra quando chegou aquele filho que estava lá atrapalhado, lá, que gastou toda a herança com coisas erradas? E o que o pai fez?
uma festa. Parece que o filho mais velho não estava gostando muito de festa. Mas ele fez uma festa. Vem, vamos festejar. Coisa boa quando ele vê o filho mais velho com o filho mais novo. Estou junto com meus filhos aqui. O que eu quero fazer é festa. Então, quando nós estamos juntos, é uma festa, queridos. Deus gosta disso. Ele gosta de ver os seus filhos reunidos, com o mesmo propósito, com o mesmo coração, com o mesmo desejo. E isso alegra demais o Pai. E a gente quer crescer nessa direção, para que não seja só coisas eventuais da nossa vida, mas todos os dias a gente possa viver uma maneira mais madura de relacionamento com Deus. Filhos maduros que cumprem com o propósito de Deus. E aqui o que eu não falei antes, porque eu me empolguei, é o seguinte: nós temos que olhar qualquer coisa sobre a nossa vida na perspectiva do propósito eterno de Deus. Por que eu existo? As respostas que nós estamos buscando hoje aqui, ou estamos buscando lá antes de vir para cá, elas precisam passar por essa perspectiva. Por que eu estou aqui? Talvez ela seja uma das lentes que nós precisamos ver a vida. A outra lente, e que a gente não pode esquecer, é que existe um modelo. E esse modelo responde os nossos questionamentos. E esse modelo se chama Cristo, o nosso irmão mais velho, o nosso Salvador. Nós somos formados à imagem e semelhança de Deus. A gente lembra lá do que aconteceu lá no Éden. No Éden não tinha pecado até aquele dia da cobra lá, né? E tinha uma coisa interessante lá, que a gente olha, a gente lê, e quando a gente vai para Éden, para a origem, lá para o começo da vida do homem, eu falo Éden porque é lá onde ele estava, né? Era o endereço dele. Não sei qual era o CEP do Éden, mas era o endereço dele lá. Diz que Deus, no momento do dia, Ele está com o homem. Não havia essa interrupção, aquilo que fala lá em Isaías, que os pecados fazem separação entre Deus e nós. Ele não pode ter um contato conosco por causa do pecado. E por isso nós precisamos sempre acertar a nossa vida, andar na luz, viver uma vida de santidade, para que jamais haja um obstáculo na nossa vida de termos essa comunhão com o Senhor. E diz que ele chegava lá e tinha comunhão com o homem. E olha, com todo respeito, estava peladão. Já pensou? O tipo de liberdade, o tipo de intimidade que Adão tinha com Deus, que até podia ficar peladão. Por favor, ninguém tire a roupa. Mas é algo íntimo, não havia interrupção. E é interessante que depois a gente vê o pecado e todas as consequências do pecado. Quando nós temos filhos pequenos, queridos, existe uma ligação, um entendimento básico de um pertencimento. Eles são parte de nós. Desculpe usar os pais com filhos pequenos, mas já estava tudo programado, né? O Vitor, quando pega o Davi no colo, tu olha para ele assim, cara, tu vai ver algumas semelhanças, algumas coisinhas já. Quando nasce, sempre aquela coisa, o que tem? É a orelhinha da mãe, é o narizinho do pai, assim vai indo, né? A gente tenta encontrar alguma coisa física, por enquanto. A gente está vendo só ali um aspecto físico nesse sentido. Mas quando pega o Davi no colo, olha para ele ali, cheio de gratidão no coração, percebe que tem alguma coisa, tem algo de mim nele. Ele
é meu. Seja a Antônia também, da mesma forma, João Vitor. Tem algo que saiu de nós. Então, existe um entendimento básico. E esse bebê está crescendo, no comecinho ele não consegue, eu não sei quais são as percepções, o pessoal que pesquisa como que o bebê vê, se vê colorido ou não, o que ele ouve e não ouve. Eu não quero entrar nessa questão, não entendo muito bem. Eu me lembro que, em determinado momento da minha vida, eu lembro que eu comecei a falar, comecei a ouvir, mas quando bebê eu não lembro. Mas ele começa a reconhecer. Ele começa a saber que aquele colo que o Mateus está recebendo ali do Felipe, o Mateus diz assim, eu estou no colo do meu pai. Às vezes leva um pouquinho de tempo, às vezes aqui é mais a mãe, mas depois ele vai descobrindo que tem o colo do pai. Minha dica para os pais novos aqui é, eu acho que é para as mães, deixa o pai pegar o filho de qualquer jeito, tá? Porque tem que ficar bem claro para a formação dele que existe o colo do pai e o colo da mãe. Tá? Fica a dica para as mães aqui. Tá? E isso vai ajudar ele também na sua identidade, de saber o que é um pai e o que é uma mãe. E começa no colo. A mãe é aquela coisinha, tudinho, todo jeitinho. O pai é aquela coisa que fica escorregando. Eu não vou dizer qual dos meus filhos, mas derrubei várias vezes no banho. Mas ficou bem claro para eles o que é o colo de um pai e o que é um colo de mãe. Né? Espero que eles repitam isso na continuidade, meus netos possam saber o que é um colo de pai e o que é um colo de mãe. Mas já existe uma conexão básica com isso. Quantas crianças, situações já aconteceram de uma criança no começo da sua vida, ser separada dos pais, e ela começa a adquirir hábitos de outros, pelo convívio ali, e perde, às vezes, uma conexão que ela é desenvolvida, né, no decorrer da vida dessa criança. Da mesma forma, nós também, na nossa caminhada com Deus, nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso, essa importância da nossa filiação. Uma convicção, uma revelação de que temos um pai e que nós somos filhos. Mas nós queremos interagir, nós queremos ter comunhão. Por isso que nós temos que olhar a paternidade, olhar a questão de sermos filhos da perspectiva do propósito eterno de Deus. Deus quer ter um relacionamento conosco. Eu entendo que a palavra relacionamento ele é muito pequena e muito humana para falar de comunhão, de um só Espírito. Mas é a palavra que eu encontrei aqui. Ele quer ter um relacionamento. Nós, como pais, queremos ver os filhos crescerem. Queremos que eles aprendam nossos valores. Queremos ver eles se desenvolverem. Verem eles contribuírem, repartirem, expressarem o que está no seu coração. Eles não são robôs programados, os nossos filhos. Embora a gente pode ensinar, corrigir, mas queremos ver neles uma decisão, um desejo, uma liberdade de se relacionar conosco. Não é diferente disso quando Deus criou Adão. Deus nos criou assim, livres para escolher ter um relacionamento com o Pai. Essa liberdade era tão grande que Deus deu para o homem, que ele mostrou um caminho de decisão. Ali, quando estabeleceu uma árvore que não poderia comer daquele fruto. A decisão de ter essa comunhão e crescer nesse relacionamento com o Pai, Adão, ele precisava ter um caminho para manter e dizer assim, eu estou contigo, Pai, e eu quero crescer nessa intimidade contigo. Ele precisava ter um caminho de dependência e um caminho de obediência. Um caminho de confiança, crer naquilo que o Pai falou para ele. E aquilo que o Pai falou para ele, né, essa fé, ela está acompanhada de obediência. Se eu creio, eu faço. Se eu creio, eu obedeço. Estão percebendo, queridos, aonde nós estamos querendo ir? Que essa comunhão profunda, ela tem que transcender os momentos que estamos vivendo aqui. Nós temos que ter uma responsabilidade como filhos, esse desejo de ter comunhão com Deus.
Por isso nós precisamos olhar nessa perspectiva do propósito eterno de Deus, a razão por que nós estamos aqui. A gente pode até falar, e não há problema nenhum, temos aprendido na nossa catequese que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Mas a família ela não é um fim, mas ela é uma parte essencial para o propósito. E a gente precisa ter uma atenção para isso. Eu resumiria que Deus nos criou para nos amar e para ser amado por nós. É isso que glorifica o Pai. É nós termos uma relação profunda de amor com Ele. E eu fico pensando na família perfeita, que não é a nossa lá de casa, tá? E eu vou dizer que talvez não seja a família de vocês também em casa, tá? Eu estou falando daquela família do céu. Até a gente usa, e a gente falou aqui, falou de bebê, de casa e tal, alguns exemplos, algumas analogias da família terrena para apontar um pouquinho de como é essa vida de família da fé. Mas a gente tem que ter uma atenção. Na verdade, a nossa família terrena da casa tem que ter como modelo a família do céu. É para lá que nós temos que olhar. E eu fico olhando o pai, nessa família tem o pai, nessa família tem um filho, e nessa família tem o Espírito Santo. O pai ama o filho ama o pai, o Espírito Santo é Deus, que é o próprio Espírito de Jesus, que também é o Espírito de Deus, que dá testemunho de Jesus, e Jesus glorifica o Pai. Então, o pai ama o filho ama o pai, o Espírito ama o pai, o filho ama o Espírito, o pai, o filho e o Espírito têm a mesma essência. O Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo, o seu próprio nome já diz, ele é santo, o Pai é santo, 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 o Filho é santo. E há uma relação de unidade entre eles. Nada interrompe essa comunhão profunda. E na oração de Jesus ele faz essa comparação, que essa unidade, esse amor que nós temos que ter, é a mesma forma que ele tem com o Pai. Uma profunda intimidade, um conhecer profundo entre o Filho e o Pai. Isso é muito sério, queridos, porque esse é o desejo de Deus. A gente começa a entender que essa questão que a gente ouve desde o começo da nossa caminhada na fé, de ser semelhante a Jesus, tem um propósito claro. Não tem como nós cumprirmos com esse propósito se não sermos semelhantes a Jesus. Por isso que Deus está nos levando a olhar um pouquinho, dar uma parada nas coisas que estamos fazendo, nos retirar aqui nesses dias, para entender que é importante esse assunto de maturidade espiritual. Porque eu preciso viver nessa santidade, eu preciso viver nessa semelhança com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, para que não haja nenhuma interrupção nessa comunhão profunda, assim como o Pai tem essa comunhão com o Filho com o Espírito com o Filho com o Pai. Deus quer que a gente tenha isso com Ele. E Deus vai responder a oração de Jesus. Eu não sei se Ele vai responder todas as minhas orações, mas do Filho, Jesus, Ele vai responder. Ele está respondendo. Por isso que nós chegamos até aqui. Quando a gente considera o propósito eterno de Deus como algo fundamental para responder qualquer questão da nossa vida cristã, também precisamos pensar nesse modelo. É Ele, é olhar para Ele, ver como Ele é. Ao mesmo tempo que nós desejamos ser semelhantes a Jesus, nós precisamos do próprio Cristo para nós sermos semelhantes a Ele. Ele é a nossa referência. Olhar para Ele, especialmente na nossa trajetória de vida, quando estamos caminhando na vida com Deus, nós precisamos ver o modelo, ter essa visão, olhar todas as coisas que fazem parte da nossa vida e comparar esse modelo aqui, olhar para o modelo, olhar para a razão que nós estamos aqui.
Só que esse olhar para o modelo que é Cristo, talvez, dependendo como nós estamos, pode ser desesperador. Porque a gente vai ver tanta santidade, tanta coisa preciosa, e a gente vai olhar a nossa vida, e a gente vai começar a fazer uma comparação entre nós e o modelo, e a gente vai ver que, para aí, não dá para chegar a ser esse modelo? Se a palavra fala que nós precisamos tê-lo como modelo, nós andarmos em amor como Cristo andou, nós vamos falar mais adiante disso. Qualquer coisa que ontem foi falado aqui, o desejo de Deus de crescimento é porque é assim, nós vamos crescer, queridos. Amém? Nós vamos chegar à maturidade, nós vamos chegar ao pleno conhecimento de Deus, à perfeita varonilidade de Cristo. Se Ele falou que é assim, nós vamos chegar lá. Deus é amor. Deus é amor. Se Deus é amor, Ele nos amou. Por que eu estou falando isso? Porque na obra de Deus, na obra de Cristo, nosso irmão mais velho, que é o nosso Senhor, Ele mostrou com a sua vida, e aquilo que era a sua vida, Ele fez. Né? E por isso nós estamos aqui. Ontem foi falado sobre aquela curva de crescimento. Acho que o segundo slide, se não me engano, sobre isso, mostrava uma coisa: a curva de crescimento, a porta de entrada nossa, aí o caminho que tinha que se percorrer até chegar lá em cima naquele ponto que é o alvo, que é Cristo. Só que Jesus, Ele é a porta. Então nós vamos passar por Ele. Já começa aí, a gente vê as condições que nós temos de ter Ele como modelo. Também, Ele é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, há um caminho, nós seguimos esse caminho nele. E o mais precioso, o mais especial disso tudo, que quando nós chegarmos no final desse caminho, nós vamos estar com Ele também. Ele é o alvo. Se você pensou em outras coisas na tua cabeça, quando pensou em tomar uma decisão para o Senhor, para onde que tu ia, é melhor agora aproveitar e colocar o alvo certo. É Ele. Mas é Ele e tudo que está nele. A comunhão, o amor, a alegria de estarmos juntos, de vivermos em família. Esse prazer que nós temos com o Senhor e que vamos poder desfrutar eternamente. Amém? Mais um pouquinho aqui ainda. Portanto, devemos olhar para Jesus não apenas como esse ponto de partida, mas também como um caminho, um destino final, né? Ele é um modelo perfeito. E como a gente precisa dessas coisas, e faz parte desse processo, entendendo que nós, uma vez como filhos, nós precisamos olhar por que nós estamos aqui como filhos e Ele como modelo. Isso tem uma influência e nos dá a resposta para tantas coisas da nossa vida. Seja questão de profissão, seja curso, moradia, negócios, casamento. A gente pensar nisso. Não sei se você coloca num caderninho, anota alguma coisa, que você está buscando uma resposta de Deus, mas não deixa de olhar sobre essa lente. Qual o propósito de Deus para a minha vida? E qual o modelo que tu tens, Senhor, para que essas respostas sejam respondidas na minha vida. Amém? Ainda voltando aqui um pouquinho, mas existem várias palavras, várias não, estou exagerando, tá? Mas umas 3 ou 4 palavras do Novo Testamento que se referem a filhos. E tem 2 delas que eu queria falar um pouquinho aqui com vocês, que é muito importante. A primeira, talvez você já conheça uma palavra, grego não é o meu forte, tá? Mas eu vou ter que falar aqui. A primeira palavra é teknon, tá? Que é um filho no sentido do nascimento, né? Esse teknon se refere basicamente a alguém que nasceu de alguém. Se você tem um pai, você nasceu desse pai. É um filho ou uma filha no sentido de procedência, de descendência, de relação familiar. Tá? Todos aqui, ninguém é filho de chocadeira, né? Todos tiveram um pai e uma mãe para poder estar aqui. Não é verdade? Não tem como, né? Pintou um romance lá atrás e nós estamos aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Mesmo que não foi tão romântico com nossos pais, não se detenham nisso.
Tá? Por quê? Porque ninguém nasce de vontade própria. Ninguém nasce da vontade da carne. Todos que estão aqui nascem da vontade de Deus. E isso é importantíssimo na nossa filiação. Nós estamos aqui porque Deus quis que nós estivéssemos aqui. E esse tequinon, esse filho que pertence, a origem dele está nesse relacionamento de parentesco, de posição como membro da família. Meu filho ali está fazendo a transmissão. Eu já pedi para ele botar o vídeo do meu melhor lado, mas ele não encontrou ainda. Ele é meu filho. Por mais que a gente seja diferente, ele tem muito cabelo, eu tenho pouco. É o meu filho. Eu sei, eu estava lá, eu testemunhei que ele é meu filho. Lá naquele dia do parto, né, Cone? Cone não lembra muito, estava num momento diferente lá. Mas eu sabia, e eu fiquei acompanhando ele até o final, até ir para o hospital, eu fiquei de olho para não trocar no hospital. Então, quando ele nasceu, ele era o meu tequinon, o meu filho. Eu tinha convicção disso. Olha só, queridos, eu tinha convicção disso. Porque eu vi tudo. Eu vi o parto, foi uma loucura. Eles me deram ele, eu fiquei cuidando. Naquela época eu trabalhava no hospital que ele nasceu. Então eu ficava o tempo todo lá, olhando. E eu dizia assim, não, mas é muito bonitinho vai ser meu filho. Aí eu ficava olhando, olha como ele é. Aí vai para lá, dá de mamar, e eu acompanhava lá o pessoal lá na maternidade e tal. Aí ele foi fazer um exame, eu levei ele no colo para fazer o exame. Eu fui para casa com ele, certo que não foi trocado. E eu sabia que ele era o meu filho. O pai sabe os filhos que tem. Mas o Josué, quando era pequenininho, ele ainda não sabia muito bem, assim. Ele estava ali, se bem que ele era muito quietinho. Ele não sabia disso. Ele começou a desenvolver, ele começou a ter percepção de algumas coisas. Na hora de mamar, estando com a mãe no colo da mamãe, a voz do papai, e as coisas foram indo, ele foi percebendo, e foi indo, até que chegou a determinado momento da sua vida, ele começou a ver, realmente, eu acho que eu pertenço a essa família. A gente às vezes tem aquelas crianças que estão caminhando e tal, e brincando com muitas pessoas, a gente só fala assim, vem com o papai. Ele sai do meio de todo mundo e vai lá, ele sabe quem é o pai. Ele abraça pequenininho, ele já sabe quem é o papai. Ele conhece a voz. Ainda mais se o pai ensina obediência, né? Vem, ele vem. Que não venha, né? Isso é importante. Ele está aprendendo, ele está vendo, puxa, tem alguém que cuida de mim. Já viu aquelas crianças que a gente solta assim na festinha, mas de vez em quando está olhando se nós estamos ali, né? E tal, porque ele sabe que pertence a alguém. Ele pertence a um lar. E esse tequinon é isso. É esse filho. Quando nós chegamos no reino de Deus, é assim. Nós começamos a ver que temos um pai. E nós somos filhos desse pai. João, texto que eu já falei, é lá de João capítulo 1, no versículo 2, assim, deu-lhes o poder, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Esse filho aqui é tequinon. Significa que nós que recebemos o Senhor, Deus nos deu esse poder, nós pertencemos a um pai. Eu sei que quando a gente começa a falar de pai, começa alguma coisa às vezes tocar no nosso coração. Mas esse é o propósito mesmo. Porque Deus quer abrir o nosso coração com relação a essa paternidade. Ver esse grande amor de Deus por nós, que nos cura, que nos liberta. Ele se vê, lá o próprio João, na sua primeira carta, ele se vê de que um grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Eu fico imaginando aqui, eu não sei, irmãos, eu não quero entrar em questões teológicas. Ontem eu e o JP começamos a falar um pouquinho de Apocalipse antes do toque de recolher. Eu não sou um especialista nisso. Mas há alguns aqui dizem que a primeira carta de João não foi escrita antes do Apocalipse. Que foi escrita depois do Apocalipse. Depois os irmãos me corrijam. É uma linha, tá? Não estou querendo entrar. Mas se foi depois do Apocalipse, eu fico pensando, Felipe,
nosso mestre aqui de plantão para nos ajudar. Ele vendo Jesus glorificado, todo-poderoso, vendo a glória de Deus, e ele dizia o seguinte: olha, tudo aquilo que eu vi, nós somos filhos dele. Imagina, ele sabia do que estava falando, ele conhecia a salvação, eles viram, eles tocaram nele, eles viram milagres na vida de Jesus. E mesmo que eu estou me referindo ao irmão mais velho, nós não podemos esquecer de uma coisa: esse irmão mais velho é a imagem do Deus invisível. Jesus mostra como Deus, o nosso Pai, é. Nós vamos falar isso mais adiante. Então, a importância disso. Tudo começa nesse crescimento, nessa maturidade espiritual, esse entendimento, essa revelação do alto, de que temos uma filiação. Nós somos filhos de Deus. Amém? Ainda mais um pouquinho aqui. Outra palavra para filho é ruiós, que é no sentido de maturidade, de herança, né? O ruiós, esse filho maduro, é aquele que reflete o caráter do pai, capaz de agir em seu nome, geralmente ligado à maturidade, à responsabilidade. Ele tem o caráter, a semelhança, a capacidade de representar o pai como um herdeiro apto. Um filho maduro. Então nós vamos ter essa filiação. Como que eu posso ser um filho maduro? Já estou entregando aqui a rapadura, né? Como a gente fala, como eu posso ser um filho maduro se eu nem sou filho? Mas se nós temos essa vida regenerada, como nós vimos ontem, é para onde nós estamos indo, queridos. Essa maturidade, esse crescimento. Descansem nisso e sejam obedientes. Deus vai nos levar para essa maturidade. Somos chamados para ser esse ruiós de Deus, apontando nossa maturidade, nossa responsabilidade, como coerdeiros com Cristo, refletindo o seu caráter. Abram comigo Romanos 8, 14. Esse versículo já abre com uma pedrada aqui, tá? No bom sentido, para a gente acordar, tá? Ele diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse filho é ruiós. Então, o filho maduro, ele é guiado pelo Espírito. Quer saber teu nível de maturidade? Agora, bem rapidinho, fazer um teste. Ver como tua vida está sendo guiada pelo Espírito. Tá, não precisa fazer o teste agora, depois, no final. Estão percebendo? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filho, por meio do qual clama, Abba, Pai. Uma ligação tão forte, pela uma convicção que é do Espírito na nossa vida, onde nós conseguimos olhar para esse Pai com intimidade, com essa consciência de pertencimento. Pertencemos a esse Paizinho querido. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos, teknon. Fomos gerados nele. Teknons de Deus. Se somos filhos, teknon, então somos herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Vou falar depois, mas tudo vai tão bem até que vem sofrimento, tá? Mas faz parte. Não tem como escapar disso aqui. Nossa participação como filhos maduros, como filhos de Deus, também vamos ser participantes desse sofrimento. Gálatas 4, 7. Texto maravilhoso esse aqui.
como eu gosto. Diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E aqui tem uma palavra derivada desse filho maduro, que é ruiotesia. Ruiotesia. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quando fala sobre essa adoção de filhos, está falando dessa adoção de filhos aptos. E porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, cada um de nós. Eu gosto muito, eu vou falar isso talvez hoje, de noite ou amanhã, sempre lembrando, quando nós falamos que o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, queridos, nós não podemos infantilizar isso, tá? Já que nós estamos falando de maturidade. Parece que às vezes cada um tem um Espírito Santo, mas esse Espírito é um só, que está em todos corações, o qual aclama Abba Pai. Assim vocês já não são mais escravos, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. E aqui nós temos uma coisa interessante, queridos. Ele está falando dessa adoção. Outra vez o Fernando nos falou, foi algo muito precioso, falando sobre paternidade, falando daqueles que nem todos os que nasceram na casa eram adotados, dentro de um contexto da cultura romana. E me corrige aqui, Fernando. Então ele ia olhando, ele observava se aquele filho poderia ser adotado. Eu gostava muito de filmes, assim. Graças a Deus eu fui liberto dos filmes. Mas tem alguns que são importantes. Por exemplo, tem um filme que lá em casa a gente todo ano, desde que casamos, pelo menos a gente vê uma vez por ano, né, Cone? Pelo menos. E meus filhos tomaram essa tradição também, e assistem e pedem. Mas é como é filme de 3 horas e meia, quase 4 horas, então nem sempre temos tempo para ver, que é Ben-Hur, 1957, com Charlton Heston. Não esses Ben-Hurs novos aí, é esse. Anota aí, dica para ver. Se você gosta de ver série, deixa de ver série e vê um pouquinho desse filme que você vai aprender algumas coisas. É um romance cristão, digamos, não sei, de princípios cristãos, é de um general ainda da Guerra Civil Americana, e ele escreve, na verdade é um livro que se tornou um filme, né, o General Wallace parece. Mas tem uma coisa muito interessante, esse Ben-Hur, ele é um príncipe hebreu, ele é contemporâneo de Jesus, na mesma época de Jesus, e ele é condenado injustamente, e ele vai para as galés para morrer remando. Então as galés eram aqueles barcos romanos, onde as pessoas puxavam o remo até a morte, morria um e substituíam. Então era uma morte de esforço até o final, à base de chicotadas e torturas, mas era dessa maneira. Então morria o cara remando, substituía o outro escravo. E como ele foi condenado, uma das piores condenações de morrer remando, muitos viviam muito pouco. E ele estava já há bastante tempo remando. Inclusive no Novo Testamento tem uma palavra que se refere a esse remador, quando se fala de serviço, de ministério, que é ruperestes, são esses que remam, né, até a morte. E nós, nesse serviço que nós temos com nossos irmãos, nós temos que remar até o fim, né, com todo o esforço. E trava-se uma guerra em alto mar, e nessa situação esse escravo, que é o Ben-Hur, ele se solta, e ele salva a vida de um general chamado Quintus Arrius. É uma ficção, tá? Mas, de fato, existiu galés, existiu esse tipo de condenação. Só que o que é interessante nessa questão dessa ruiotesia, esse pai teve uma gratidão tão grande, esse general, eu acho que ele tinha perdido um filho, se eu não me engano, e ele tinha uma gratidão tão grande por ter salvado a vida dele, que o Ben-Hur tinha mais ou menos a idade de Cristo, então ele deveria estar perto dos seus 30 anos. Ele adota o Ben-Hur, e depois, quando eles saem daquela batalha, ele entra triunfal até Roma, naquelas bigas e tudo aquilo que a gente já viu nesses filmes. E aqui tem uma coisa interessante, porque ele, uma vez adotando o Ben-Hur, o Ben-Hur se tornou herdeiro de todas as coisas. Só que não era uma herança com morte,
Os advogados aqui que estão aqui presentes sabem que para ter herança alguém tem que ter morrido, não é verdade? Mas nesse caso, essa herança é participar de tudo aquilo que o pai tem em vida. Em vida. Como foi que aconteceu lá naquela história daquele jovem, daquele filho gastador. Então ele adota para ser participante, ele dá um anel, ele tem agora uma identidade ali, e tem grande poder, porque ele foi adotado por esse general. Então ele recebe uma herança em vida, para usufruir em vida ainda, mesmo que o pai, o Quintus Agros, o pai adotivo dele, está vivo, e essa adoção em adulto, que é outra coisa diferente para a nossa cultura. Porque geralmente a gente pensa em adotar filhos pequenos para criá-los nesse sentido. Mas ali adotavam seus próprios filhos. E o que isso quer nos falar hoje, queridos? É que nós somos filhos de Deus. Nós somos, já fomos ou somos esse tecnon de Deus, porque entendemos a nossa filiação. Mas Deus quer que a gente seja esse ruiós, por meio dessa adoção. E tudo que é de Deus, nós somos coerdeiros. Então, tudo que é do Senhor é nosso também. Só que temos que ter só um cuidado, queridos. Essa ruiotesia, tá, não é uma premiação para o melhor filho. Não é de uma maneira meritocrata que a gente atinge esse status de ruiós, de filhos maduros. Começa a nossa filiação. Se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, estamos convencidos do nosso espírito, temos revelação disso, começa uma trajetória na nossa vida para chegarmos a esse filho maduro. Ok? Se você quer pensar em fazer coisas para atingir um status de maduros, já é uma baita imaturidade. Não é assim que funciona no reino. Nós temos que experimentar também que se há uma adoção, veio uma força, uma autoridade daquele que nos adotou. E aquele que nos adotou que vai nos dar condições de nos tornar esses herdeiros, esses filhos maduros do Senhor. E a palavra sempre vai falar, quando olhamos para o nosso modelo, esse Jesus, o Filho de Deus, sempre quando fala do Filho, vai falar desse ruiós, desse filho maduro, né? E lembra que abriu os céus num evento extraordinário, uma epifania, veio uma voz do céu e disse: esse é o meu filho amado, em quem tenho alegria. Esse é o meu ruiós, esse é o meu filho maduro, em quem tenho alegria. E assim eu poderia aqui falar, se tivesse tempo, várias passagens que o Pai se refere, as Escrituras se referem a Jesus como esse filho maduro. Lembrando que ele representa o caráter de Deus. Tudo que Deus é, a gente pode ver em Jesus. A imagem do Deus invisível. E Deus quer isso, queridos. Que hoje a gente vá um pouco mais além. Para crescermos. Para nós vivermos essa adoção de Deus. Crescermos nessa maturidade. E Deus está empenhado nisso. Mesmo que nós nascemos, mesmo que estamos no começo da nossa fé, e eu falo isso com muito amor, com muito zelo, com muita alegria, com muito entusiasmo de ver os novinhos na fé aqui, eu quero dizer uma coisa: que bom que vocês pertencem a Deus. Mas depois nós vamos ver que o Senhor vai nos dizer que nós temos um alvo, que Ele diz que aqui tem alguém que nós vamos ter que seguir, e andar como Ele andou. E esse é o nosso modelo, é para onde nós estamos querendo ir, é o que Deus deseja, Ele vai nos dar todas as condições para isso. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, Jesus é o filho maduro, fomos adotados por Ele, Jesus agora é o primogênito, nosso irmão mais velho, e agora somos co-herdeiros com Cristo, com todas as responsabilidades de um filho maduro, mas também com todas as condições que esse Pai nos dá por meio do seu Filho e do seu Espírito. Amém? Irmãos, passei um pouquinho aqui, né, Zé? Obrigado. Irmãos, assim,
bem direto, sem emoções nenhuma. Emoções nenhuma não, acho que eu falei errado. Pode ter emoção, mas que tu não seja levado pelas emoções, queridos. Mas eu vejo assim que Deus está nos dando uma jornada nesses dias aqui, para que a gente possa ser esse filho maduro. A gente cresça, deseja crescer, deseja ser semelhante a Jesus. Mas será que dá para nós acolhermos essa palavra de filhos maduros, de um relacionamento profundo com Deus, quando nós temos um problema com a nossa filiação? Que a gente ainda pensa que talvez, será que realmente eu sou filho de Deus? Será que minhas atrapalhadas na vida, minhas dificuldades, situações que eu estou passando, coisas que eu não queria pensar, pecados que eu caí, começam a gerar em ti uma dúvida de que realmente você é filho de Deus? E nós temos que lembrar também que nós temos um enganador que quer nos enganar. Não sei se foi hoje ou foi ontem, foi trazido aquele texto lá de Pedro, 1 Pedro, dizendo que não foi coisas, tesouros desse mundo, prata, ouro, mas foi o precioso sangue que nos resgatou do fútil legado que a gente herdou dos nossos pais. Essa é uma realidade espiritual que nós precisamos viver, queridos. Mas o diabo, ele quer usurpar, ele quer roubar, ele quer destruir isso. E muitas vezes nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, na nossa falta de disciplina com Deus, ele acha um campo, ele acha um lugar em alguma treva na nossa vida para minar enganos no nosso coração. E a gente às vezes até quer tentar provar alguma coisa para Deus, sendo que Deus, ele já estabeleceu isso. Nós somos filhos. Para ele está muito claro. E é tão claro para ele que nós somos filhos dele, que ele, pelo seu próprio Espírito, que é Deus, convence ao nosso espírito. Então, nós vamos depois falar um pouquinho sobre os perigos da imaturidade, mas eu não queria avançar nesse assunto. E eu queria dar essa oportunidade para nós estarmos orando por isso agora. Se alguém ainda tem dificuldade, ou se alguém não tinha pensado nisso, talvez seja essa, talvez a relação de algumas dificuldades que tu está passando, porque tu não está conseguindo ver que tu é filho de Deus, que Deus te criou, e tem um propósito muito claro de tu existir. Essa talvez seja a parte principal, já que estamos falando de maturidade, saber que tudo começa na filiação. Então, eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração, que a gente começasse agora aqui falando com Deus, abrindo nosso coração, falando qual é essa nossa relação que temos com o Pai. Irmãos, lá em casa, nas nossas orações, a gente tem batido muito com nossos filhos, que nós precisamos chamar Deus de Pai. Mas a gente pode criar uma forma de chamar de Pai, mas não considerar. E quando olhar essa visão de Deus, parece que é uma coisa tão distante, tão longe de nós. Mas Ele é Pai e é presente. Ele é Deus de longe e de perto. Ele é de longe porque Ele é grande. Ele é de perto porque nos ama e é nosso Paizinho querido. Então te convido a baixar a tua cabeça e colocar teu coração diante do Senhor, a vida diante de Deus, antes de nós darmos continuidade nisso. Pai querido, estamos diante da tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Senhor. Há uma espada aqui cortando, Senhor, que divide nossos sentimentos, nossos desejos, do que é do Espírito, Senhor. Essa palavra, Senhor, mostra a tua vontade para nós, Senhor. Por isso nós te pedimos, sonda o nosso coração, Senhor. Vê se há algum caminho, Senhor, que está nos afastando de uma revelação clara dessa filiação que temos contigo, Senhor. Precisamos disso, Senhor. Precisamos avançar em tua direção, Senhor. Por isso, Pai, queremos crescer nisso, Senhor. Queremos crescer, Pai. Queremos dar um passo em tua direção, tendo isso claro, Pai, como algo que é básico, Senhor, para a nossa existência espiritual, Pai. Saber que somos teus filhos, Senhor.
para que na continuidade da nossa vida a gente dê resposta, Senhor, de filhos. Por isso, Senhor, contamos com Teu Espírito, Pai. Seja um tempo aqui, Senhor, de cura, Senhor. De novo, Senhor, restabelecer, Senhor, a Tua vontade com que diz respeito à paternidade. Por isso nós pedimos a Tua graça, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo.